Agora tem que ser mais colorido ainda. Chega de cinza. Nessa cidade sem cor, que só te dão solidão. Cidade sem cor. Solidão. Cidade sem cor. Solidão. Na cidade sem cor. Na cidade sem cor. Solidão, solidão. Nas esquinas da dor, na cidade sem cor. Se você vacilar, vão te atropelar. Na cidade sem cor. Sem cor, sem cor, sem cor, sem cor. Solidão, solidão. Nas esquinas da dor, na cidade sem cor. Se você vacilar, vão te atropelar. Abelhas no meu refri só me fazem pensar. Faltam flores por aí, onde elas foram parar? E de carro na esquina é a última moda. E os carangos viraram nossas cadeiras de roda. É o planeta umbigo, cada um no seu vidro. E a televisão é quase um ente querido. O cachorro já foi o melhor amigo do homem. Hoje em dia é o smartphone. Se viver é um prêmio, 3 pedidos pro gênio. Uma árvore, um rio, um trago de oxigênio. Só que eu olho ao redor e não vejo as famílias felizes, como nos comercial de margarina que diz: quem será que gosta de sangue mais? Os pernilongos, vampiros ou jornais? O passado é um presente pra colher no futuro. Só que a gente mata o tempo pra receber o seguro. Vai! Na cidade sem cor. Na cidade sem cor. Solidão, solidão. Nas esquinas da dor, na cidade sem cor. Se você vacilar, vão te atropelar. Na cidade sem cor. Sem cor, sem cor, sem cor, sem cor. Solidão, solidão. Nas esquinas da dor, na cidade sem cor. Se você vacilar, vão te atropelar. Mansões com muro de Berlim só vem mostrar que o mundo ainda continua assim, bipolar. Dividido, separado. Quem tem, quem não tem, cada um pra um lado. A maioria aqui nem sabe o que é comunismo, mas sempre socializa o arroz com o vizinho. Reparte a miséria com carinho, divide mesmo quando é pouquinho. Coreia, Seul, Brasil, Seul do mundo. Quantas favelas cabem num latifúndio? Quanto perdão cabe nesse coração de uma briga? Qual que é a capacidade? Me diz, quanto chega? Na esquina da dor com a melancolia, só quem mora na rua sente como a cidade é fria. Lotada de gente, vazia de amor. Solidão, solidão, na esquina da dor. Na cidade sem cor, na cidade sem cor. Solidão, solidão. Nas esquinas da dor, na cidade sem cor. Se você vacilar, eu quero atropelar. Na cidade sem cor. Sem cor, sem cor, sem cor, sem cor. Solidão, solidão. Nas esquinas da dor, na cidade sem cor. Se você vacilar, vão te atropelar. Solidão, down, só solidão, solidão, down, down, só solidão, Solidão, down, down. 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 Pateta, vai! Solidão, down, down. Só solidão, solidão, down, down. Só solidão, solidão, down, down. Só solidão, solidão, down, down. Só solidão. Corpo e alma. Uou! Apresenta a galera, Renan. Aqui, meu mano, Pop Black. Uou! DJ Du, nos toca-discos, na produção. No baixo, meu parceiro, Marcelo Cruz. E eu que vos falo, Renan Inquérito. Pei. Está no ar o Câmara Ligada, um espaço para ouvir o som e o pensamento do jovem. Olá, eu sou Evelyn Maciel e estamos no ar. O extermínio da juventude negra e pobre no Brasil vem sendo repetidamente denunciada e levou a Câmara dos Deputados a criar uma comissão parlamentar de inquérito para investigar suas causas e consequências. Esse é o tema do programa de hoje. Hoje faz parte aqui também desse programa, a gente está recebendo o Preto Zezé, que é presidente da CUFA Nacional. A gente está... Dá palmas para ele, gente. O deputado Reginaldo Lopes, que é do PT de Minas Gerais, e o Alexandre Siconello, assessor de Direitos Humanos da Anistia Internacional. Muito bem-vindos. Obrigada por terem vindo. Antes de começar o nosso programa, a gente vai conhecer um pouco mais sobre o Grupo Inquérito, que vem lá de Campinas.
Mansões com o muro de Berlim só vem mostrar que o mundo ainda continua bipolar. O inquérito está no Câmara Ligada comemorando 15 anos de carreira com um novo disco. Corpo e Alma é o 4º álbum do grupo de rap paulista e conta com a participação de grandes nomes como Arnaldo Antunes, Ellen Oléria, Nath Roots e Emicida, que além de parceiro na música que dá nome ao disco, foi responsável pela produção executiva. Favela cabe num latifúndio, quanto perdão cabe nesse coração de uma figa, qual que é a capacidade, hein, me diz, quanto giga? O álbum mistura o rap com a MPB, o reggae e o soul e é apontado por muitos críticos de diferentes sites especializados como um dos melhores do ano de 2014. O site Na Mira do Groove coloca o disco ao lado de lançamentos do rap como Racionais MC e Criolo. A canção Versos Vegetarianos, feita em parceria com Arnaldo Antunes, foi eleita como uma das 100 melhores do ano pela revista Rolling Stone e aparece também entre as 15 melhores do hip hop na lista do mesmo site. Loucura. Dieta lembra ditadura. Renan, são 15 anos de estrada. Como é que você define esse momento musical? Amadurecimento, né? Eu acho que é um amadurecimento musical, lírico, poético, pessoal, profissional, né? Muita bagagem a gente traz aí. A bagagem de quem já cantou em cima de mesa de bilhar, já tomou choque de microfone e hoje ocupa aí as casas de shows, os teatros. É isso aí. A gente acredita que só quem encheu a laje vai poder tomar sol. Olha só, esse aqui é o CD Corpo e Alma. E esse CD é muito especial, né? Com uma produção do Emicida. Conta pra gente como é que vocês chegaram a ele. O Emicida é um grande parceiro, já gravou com a gente anteriormente. Foi um entusiasta desse disco, acabou assinando a produção executiva. A produção musical é do DJ Du, que está aqui, certo? Groove Arts, Campinas. E também a gente recebeu beats de parceiros de vários lugares, tem beat do Pop Black. E as participações, que são, assim, uma honra para a gente ter. Alexandre Carlo, Nath Roots, Arnaldo, Ellen, Rael, Emicida, Roberto Estrela d'Alva, né? Várias personas aí. Ellen Oléria. Ellen Oléria. Nossa deusa aqui de Brasília. Já tem pergunta, né? Tem pergunta? Pode falar. Oi, meu nome é Ivana e eu gostaria de perguntar para vocês quais são as inspirações para a criação das letras das músicas. O dia a dia, com certeza, é a principal matéria-prima, né? As músicas que a gente ouve, os filmes que a gente vê, os livros que a gente lê, mas principalmente o dia a dia, tá ligado? A troca de ideia com as pessoas no ponto de ônibus, no próprio ônibus, assim. A gente acaba sendo um cronista da periferia, do cotidiano. A gente vai absorvendo tudo isso e tem aí o privilégio de conseguir transformar em poesia e depois, na sequência, transformar em música, né? Então, acho que um rapper ele tem que estar na biblioteca, ele tem que estar na universidade, na sala de aula, mas, sobretudo, ele tem que estar na rua, que é onde a vida pulsa. Massa. Eu passei a palavra para ela antes de apresentar a plateia que está aqui hoje. Quem nos ouve na rádio são cerca de 100 alunos que vieram do Centro de Ensino Fundamental 801, do Recanto das Emas. Aplausos. E do Centro de Ensino Médio Setor Leste. Obrigada por terem vindo. Minha Escola do Coração, onde eu estudei também. Obrigada, viu, gente? Quem mais que quer fazer pergunta? Já tem alguém aí? Pode falar. Oi, meu nome é Amanda e eu gostaria de saber qual foi a principal fonte de inspiração para vocês começarem esse trabalho e para continuar esse trabalho e levar adiante essa arte de vocês. Acho que o próprio disco anterior. Nós fizemos um disco anterior a esse chamado Mudança, que é tão especial quanto esse, que tem 20 músicas, que tem Dexter, que tem Emicida, Rapadura, que tem vários monstros do rap. E aí chegou a hora de fazer um disco e a gente não podia fazer um disco igual e nem pior, a gente tinha que fazer algo melhor. E aí a gente começou com o objetivo de superar o próprio disco anterior, né? Mas naquela competição saudável, artística, eu acho que o ponto de partida foi esse. E os amigos também, né, que incentivaram, tá na hora de fazer um disco e tal. E aí as coisas foram brotando, né? A gente define
o nome, a energia vai rolando e as coisas vão conspirando a favor, assim. É muito louco. Não tem um ponto exato, assim. Hoje eu vou acordar e vou fazer um disco. Quando você vê, você já tem 3 músicas já é 30%. Você fala, mano, agora tem que fazer o disco. Já tem 3, só falta 7. E você citou aí o Rapadura, que também já esteve aqui no Câmara Ligada, mas eu acho que vale a pena fazer essa propaganda, né? Porque o cara é parceiro, bom pra caramba. grande parceiro. Junta um rap com repente aí Sim, de primeira. Pode fazer sua pergunta. Então, vocês falaram que tem 15 anos, né? Então, como é que é ver a sua trajetória a partir de quando você começou e agora? Como é seu nome? Giovana. Obrigada. Então, assim, Giovana, a gente estava até trocando ideia ali com o Preto Zezé, né? Quando a gente começou, não tinha CD, malemar tinha CD, o CD estava chegando no mercado, era vinil, né? Então a música tinha um outro valor, uma outra fluidez, era tudo muito mais difícil, né? E digamos que quando a gente começou, as ruas eram de terra, agora são asfaltadas, né? Então, assim, é um trabalho que vai desbravando também. E também chegou a hora, né, de colher alguma coisa de tudo isso que a gente plantou. Na verdade, eu vejo que a gente está começando a colher. Então, é um 4º disco, mas ele não existiria se não tivesse o 3º, o 2º, o 1º. Então, assim, é uma reflexão muito grande. É um peso que não é de um disco, são de 4 discos. Esse disco tem 10 músicas, mas essas 10 músicas ela tem o peso das 50 anteriores, saca? Então, acho que é toda uma somatória. A gente gosta muito de ser conceitual no trabalho, e a gente sempre fez isso com os vídeos, as músicas, as capas, tudo. E o site de vocês está muito legal, né? As pessoas podem ouvir as músicas, tem vários clipes. Pode baixar o disco inteiro, né? Baixar, comprar, tem o link lá para comprar o CD, dá para comprar, R$20. dá para baixar, dá para assistir o vídeo, tá tudo lá. Legal. Então agora eu vou pedir para você tocar mais uma. Vamos Beleza. lá? Vamos lá. Vamos dançar, gente? Essa aqui eu dedico à grande poeta Cássia Eller, certo? E ela não é muito para dançar, não, ela é mais para pensar. Eu só peço a Deus. Deixa eu te falar, vou te confessar. Acho que eu também sou poeta, mas não aprendi a amar. Não. Cruzes que eu já carreguei, cada um com a sua lei. Ontem mesmo eu perguntei, por que eu nunca parei? Quer saber o que me move? Quer saber o que me prende? São correntes sanguíneas, não conta correntes. Não conta com a gente pra assinar seu jornal. Vocês descobriram o Brasil, né? Conta outra, Cabral. É o país cordial, carnaval, tudo igual. Preconceito racial, mais profundo que o pré-sal. Tira os pobres do centro, faz um cartão postal. É o governo trampando, Photoshop social. Bandeirantes, Anhanguera, Raposo, Castelo, são heróis ou algoz? Vai ver o que eles fizeram. Estamos de volta com o Câmara Ligado, o programa para ouvir o som e o pensamento dos jovens. Eu sou Evelyn Maciel e estamos ao vivo de Brasília pela TV Câmara. Hoje nós conversamos sobre a violência que atinge jovens negros e pobres no Brasil. Jusceline é nossa blogueira de hoje. Obrigada, Jusceline, por ter vindo. Obrigada. Jusceline faz parte do nosso Conselho Jovem. E ela também é apresentadora do programa Bonde, que entra na TV comunitária aqui de Brasília. Os nossos convidados de hoje são o deputado Reginaldo Lopes. Obrigada, deputado, por ter vindo. Ele é do PT de Minas Gerais. Ele tem uma grande atuação em defesa dos direitos da juventude. Ele presidiu a primeira Comissão de Políticas Públicas da Juventude da história do Congresso. Foi relator do Plano Nacional da Juventude e hoje preside a CPI sobre violência contra jovens negros e pobres. Está aqui com a gente também o Alexandre Siconello, é assessor de Direitos Humanos da Anistia Brasil. Um movimento global presente em mais de 150 países, com mais de 3 milhões de apoiadores, que realiza ações e campanhas para que os direitos humanos sejam respeitados e protegidos. Obrigada, Alexandre. E também está aqui o Preto Zezé, presidente nacional da CUFA.
A Central Única das Favelas é considerado um dos maiores articuladores da cultura periférica. Trabalha na criação de uma agenda positiva, levando conhecimento, autoestima, cultura, qualidade de vida aos moradores das favelas, em especial negros e jovens das periferias brasileiras. Gente, é uma honra ter o Preto Zezé aqui hoje. A afirmação de que existe um extermínio da juventude negra e pobre no Brasil é baseada em dados, e nós vamos conhecê-los agora na reportagem. Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou. A violência contra a juventude negra é uma realidade constante nas periferias e áreas metropolitanas dos centros urbanos e se reflete nos campos social, cultural e político. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil teve 56.337 mortos por homicídios em 2012. Mais da metade, ou seja, 30.072, eram jovens, o que equivale a 53,37%. Desses jovens, 77% eram negros e 93% do sexo masculino. Fazendo uma relação com os homicídios de jovens brancos, o número de jovens negros assassinados é 155% maior. No Brasil, a região que apresenta a maior taxa de homicídios entre os jovens negros é o Centro-Oeste. São 89 jovens assassinados por grupo de 100 mil habitantes. O Nordeste vem logo atrás com 87. É no Nordeste também onde encontramos a maior diferença entre os homicídios. São 87 jovens negros mortos contra 17,4 jovens brancos. As mortes violentas que sofrem a juventude brasileira e que tem este perfil de raça, esse perfil de renda, de território, de gênero, ela não enseja, ela não provoca uma reação na sociedade exigindo providências, entende? Ela não provoca. Ao negro só se dá isso, ou a prisão ou o cemitério. Então hoje isso para a gente é muito preocupante, e quem é do movimento negro, quem é negro no Brasil sabe o que é ser discriminado. Então a gente vive a história do racismo velado, né? A gente vive no discurso de que não existe racismo, enquanto os jovens é que tá se matando, é que estão morrendo. E não é só a taxa de homicídio que preocupa. Segundo a Organização das Nações Unidas, os negros no país são os que mais são assassinados, têm menos escolaridade, os menores salários e a maior taxa de desemprego. No entanto, são os que mais lotam as prisões. A Câmara dos Deputados criou uma comissão parlamentar de inquérito para apurar as causas, as consequências e os custos sociais e econômicos da violência contra os jovens negros no Brasil. Esse é o objetivo do nosso trabalho. Seguirmos essas diretrizes para que a gente possa chegar num relatório prévio e aí sentarmos de novo de forma a submetermos a todos os deputados para que a gente possa chegar no final e apontarmos aquilo que realmente vem sendo o grande vilão da nossa sociedade no que tange assassinato de jovens negros e pobres no nosso país. Deputado, desculpa, estou com tosse. Por onde essa CPI vai começar? Já começou, né, na verdade? Primeiro, às vezes as pessoas perguntam por que não investigar a violência geral. O Brasil não pode negar, porque a negação não dá visibilidade ao tema. E uma forma de racismo dissimulado é a invisibilidade. Porque até 12 anos, nós temos um homicídio de uma criança branca para 100 mil. E 1,3 de crianças negras para 100 mil. Depois de 12 até os 29 anos, nós chegamos a ter estado com um homicídio de um branco, de um jovem branco, para 20 a 19 de negros. Portanto, nós temos que estudar, investigar, né, para saber, né, qual é o modelo de policiamento que nós temos, como funciona a justiça criminal nesse país, para quem, as condições da juventude negra e pobre no país. Então, acho que a CPI tem um papel fundamental, dar visibilidade a esse tema e, evidente, olhar para o passado, para que a gente possa conhecer a nossa história, não podemos negar, mas, ao mesmo tempo, apontar para o futuro, colocar o Brasil no século XXI, fazendo uma agenda positiva e eliminar
o homicídio no Brasil e também universalizar as oportunidades para o nosso povo pobre, em especial os negros. Como é que a CPI vai trabalhar? Vocês vão viajar, vão fazer audiência pública por aí? Vamos. Nós estamos começando, evidente, por um diagnóstico, estamos ouvindo especialistas, estamos ouvindo os militantes, né? Ouvimos aí pesquisadores, vamos ouvir a sociedade civil, vamos fazer diligências, vamos fazer oitivas, vamos pedir informações, porque quantos casos emblemáticos não resolvidos? Mais de 20, 30 anos. Né? E também queremos percorrer o país. Queremos ir nas comunidades que são vítimas de violência, né? Ouvir as suas lideranças, também ouvir parentes, porque tem um sofrimento. Tem as mulheres negras, mães, viúvas, as avós, pessoas que carregam esse sofrimento, que é imensurável. Alexandre, a Anistia Internacional organizou a campanha Jovem Negro Vivo. Qual o objetivo da campanha? O objetivo da campanha é contra essa indiferença da sociedade, das autoridades em enfrentar essa situação. Acho que a ministra fez uma fala aqui no VT dizendo que esses números são estarrecedores, não tem comparação com outros países, a gente tem o maior número de homicídios do que países em guerra e a gente não vive um conflito armado e não tem uma mobilização da sociedade e também das autoridades em promover políticas para a redução de homicídios. Na nossa visão, isso se dá em uma indiferença, uma naturalização dessas mortes, porque a principal vítima é o jovem negro, favelado, de periferia, o jovem pobre que não tem voz, né, para se colocar e para mudar essa situação. Então, a gente quer, o principal objetivo da campanha Jovem Negro Vivo é romper com essa indiferença e fazer com que essa situação não mais ocorra no país. Certo. Preto Zezé, qual é a visão da CUFA sobre essa situação do jovem negro? E você fala numa agenda positiva, o deputado citou isso agora. Como é que se pode criar uma agenda positiva para o jovem negro no Brasil? A primeira coisa que eu acho interessante desses dados é que acabou com essa história de que aqui nós somos um racismo velado. Os números estão aí, já não é mais velado, então aqui é extremamente violento. Inclusive, eu acho que é uma coisa extremamente complexa é a gente discutir que o racismo do Brasil é o mais sofisticado do planeta. Porque se nós somos um país misturado, a miscigenação, que se a gente olhar o nosso auditório aqui dos alunos, a gente vai ver a mistura no rosto de cada um, é como é que essas balas atingem mais jovens de pele mais escura e não de pele clara. Então, é extremamente sofisticado esse processo de mortes, esse racismo do Brasil, e as pessoas tendem a acreditar que o nosso racismo não é violento porque não é igual aos Estados Unidos, quando, na verdade, nos Estados Unidos se dá mais visibilidade aos casos de racismo do que no Brasil. Aqui a gente chama até, criar até um novo conceito, que é o preconceito social. Eu não tenho como ter um preconceito, ou seja, um conceito antecipado, social sobre ele, que eu não posso adivinhar qual a classe social que ele pertence. Mas, pela lógica do racismo brasileiro, independente de ter dinheiro ou não, o negro é sinônimo de pobreza e o branco é sinônimo de riqueza e poder. A agenda positiva ela vem no sentido de transformar, de perceber esses territórios, essas pessoas, como potência, como criatividade, como potencialidade, não somente como depressão, como tragédia, como violência, como geralmente os programas policiais, ou muitas vezes até a política pública mesmo, ela ainda percebe esses ambientes como ambientes ainda que precisam de uma política de coisa, é sempre uma coisa de coitadinho. Eu lembro que quando o Celso Bill, que a gente lançou o documentário Falcão, sou da CUFA, da época que a C da CUFA dava cadeia, hoje a gente ganha prêmio. Mas era interessante porque a gente retratou uma realidade de jovens no tráfico de drogas e a gente foi perseguido e até acusado de associar ao tráfico e ao crime. Quando intelectuais do asfalto, homem branco, a academia, escreve sobre o mesmo tema, isso é literatura e produção de conhecimento. Então, produzir uma agenda positiva é incorporar que a favela também pode fazer o seu disco, o seu livro, pode fazer o seu cinema, e assim passa a ser positivos da favela. Eu lembro que aquela camisa 100% negro, na minha época de rap, a gente não tinha vergonha daquilo. Hoje isso virou uma grife para nós. Aí o cara fala, mas isso é racismo, porque se eu botar 100% branco, mas não precisa 100% branco, porque já é 100% branco. Só seria necessário uma camisa 100% branca se a gente fosse dono dos bancos, somente os pretos fossem dono de banco, somente os pretos apresentassem televisão, somente os pretos fossem chefes de empresas multinacionais, mas não, ao contrário. Então, hoje, a necessidade de uma agenda positiva é no sentido de empoderar o negro. As melhoras econômicas empoderaram muitos negros nessa perspectiva, da autoestima, da moda, da ocupação do espaço público, de sair da invisibilidade, de sair dessa agenda somente da tragédia. Legal, eu vou passar a palavra aqui para a Jusceline para saber o que as pessoas que estão nos assistindo perguntam. Bom, nós temos aqui muitas participações, é um tema que
mexe bastante com a galera, né? Porque, afinal, somos nós que estamos morrendo aí diariamente. Assim, primeiramente, uma pergunta do Anderson Araújo, do Mídia Periférica da Bahia, para o Alexandre Siconello, da Anistia Internacional. Ele gostaria de saber sobre o sistema de proteção para quem sofre ameaça policial. E aí, nessa mesma linha, a gente tem a pergunta do Amadeu Soares, de Ceilândia, aqui do DF. Até quando a população brasileira vai aguentar tantas mortes sem explicação nas favelas, especialmente dessa maneira? O Darlildo, pelo Twitter, perguntou... ele gostaria de saber quais movimentos atualmente lutam contra o extermínio da juventude negra no Brasil. E a Fernanda Faria, de Cuiabá, Mato Grosso, queria saber do deputado quais medidas, que tipo de medidas, além da CPI, estão em tramitação no Congresso para impedir a morte de tantos jovens negros inocentes. Vou pedir para as respostas serem curtinhas, porque os meninos todos estão querendo perguntar. Então, hoje em dia, a gente tem uma deficiência muito grande nos programas de proteção a quem denuncia a violência policial, ou mesmo quem testemunha algum crime. A gente tem algumas políticas, o PPCAM, o Provita, que são políticas, né, que tiram essa testemunha e protegem, mas eles são falhos. E hoje o que acontece é que quem testemunha um crime, ou quem tem, principalmente da violência da polícia, tem muita dificuldade de achar canal institucional para fazer essa denúncia de forma segura. Olha, a Câmara tem várias iniciativas, né? O próprio governo da presidenta Dilma, eu acho que as políticas de cotas é uma política positiva, né? Mas evidente que nós apostamos na CPI como instrumento. A ideia é que a CPI possa concluir os trabalhos apresentando um plano decenal de enfrentamento ao homicídio e violações ao direito, que tenha dois eixos. O primeiro, da prevenção, e o segundo, da eliminação das taxas. O Brasil não pode aceitar. O Brasil do século XXI não pode conviver com essas taxas. Nós precisamos de um plano estratégico e que a gente construa condições políticas para que toda a sociedade participe desse debate. Porque o debate sobre educação, o debate sobre saúde, sobre políticas sociais, a sociedade está educada e está preparada para fazer. O debate sobre segurança ainda sofre muito preconceito e quem discute, às vezes, atua de maneira dos extremos, como se fosse dono das verdades, não quer ouvir o contraditório. É a falta do debate. Então, nós queremos criar instrumentos constitucionais que o município terá que debater um plano estratégico, que terá que ter as suas conferências e que tenha a participação e o monitoramento daquela sociedade, e o Estado e também a União. Meu nome é Vladimir, eu sou do Setor Leste. Queria fazer uma pergunta para o deputado Reginaldo. A gente observa hoje no Brasil, não há como negar que existe o extermínio, sim, da juventude negra. E, além do extermínio, a gente vê que existe um encarceramento em massa da população negra no Brasil. Está rolando na Câmara a votação da diminuição da maioridade penal e eu queria perguntar para o senhor se isso melhora ou piora a situação do negro no Brasil. Olha, piora, né? Porque nosso sistema prisional é um dos piores do mundo. Tem uma terceira população. Não consegue ressocializar ninguém. E, acima de tudo, é inconstitucional. E olha que o Brasil tem a lei mais moderna sobre criança e adolescente. O Brasil pune com 12 anos de idade, com medidas socioeducativas. O problema é que o Estado brasileiro, incompetente, Estado, porque é constitucional responsabilidade dos Estados, não fizeram o centro de medidas socioeducativas. Não cumpriram o seu papel e quer transferir para o menor a responsabilidade. E, mesmo assim, os menores são responsáveis por apenas 1% dos homicídios no Brasil. Então, é uma vergonha. Não educa, não orienta, só pune. Nós vamos ouvir a opinião de alguns deputados sobre a situação dos jovens negros e pobres. Vamos ouvir. Os dados do mapa da violência revelam que nós temos 30 mil assassinatos de jovens negros anualmente. Isso indica um genocídio da juventude negra no nosso país. É lamentável. Isso está associado à compreensão da forma que se estruturou o Estado brasileiro e que o racismo passa a ser estruturante nas relações de poder, mas também na oportunidade gerada a estes jovens. E quando você analisa e promove o recorte desses dados para a região Nordeste ou para a região Norte, está evidenciado que a pobreza associada ao racismo, ela cumpre um papel estruturante, né, nas relações de poder, mas também naquilo que o Estado, pela ação policial, identifica que a primeira forma de identificar quando tem um jovem branco ou um jovem negro, o jovem branco não é abordado, o jovem negro é sempre tido como suspeito, ou seja,
nem o Estado brasileiro ressignificou o seu papel para superar o racismo institucional. O grande problema aqui é que o Brasil ainda não adequou-se naturalmente à questão de conviver exatamente com as minorias, principalmente a questão do negro. O pessoal fala que o negro saiu da senzala e foi para a favela, isso é um fato, né? E naturalmente as pessoas já o veem com um diferencial, e é a dificuldade para que a gente possa naturalmente fazer com que haja ascendência social do negro, ela é complicada. Isso aí precisa ter uma conscientização, não só dos poderes públicos constituídos, como também da própria população. Eu creio que é muito ainda pela existência intrínseca de cada um, do preconceito, da discriminação racial, que ainda impera, e eu creio que essas chagas nós vamos, com a questão cultural, de educação, nós temos inclusive uma lei que coloca no ensino fundamental, no ensino médio, a obrigatoriedade do ensino afro-brasileiro, e também do indígena. Eu acho que isso ajuda muito, mas infelizmente o que a gente percebe é que os municípios e o Estado ainda não adotaram na sua plenitude essa lei. Portanto, eu creio que a educação é fundamental. Por isso que é preciso juntar a todos os instrumentos e ferramentas de marco legal, a justiça, a uma rede de proteção que seja fortalecida para equipar bem e dar condições, né, dando uma perspectiva à juventude que inclui a cultura, né, elevação do nível cultural da nossa gente, o despertar para aquelas linguagens que são próprias do tempo da juventude e que, infelizmente, ainda as nossas escolas, os nossos equipamentos sociais, os nossos equipamentos culturais estão muito aquém de promover esse processo de inclusão social. A gente sabe que uma das causas que tem feito a juventude ser dilacerada no crime é justamente o envolvimento com drogas, com crime organizado, que acaba cometendo justamente os jovens negros de baixa escolaridade, porque acabam ficando vulneráveis, na verdade, à cooptação do crime organizado. Fora isso, eu acho que já está de forma muito intrínseca na cabeça de muitas pessoas a discriminação racial. Às vezes é só porque o cidadão é negro, já para muitas pessoas já acabam vendo como se fosse uma ameaça. Deputado, o deputado Márcio Marinho citou a questão das drogas, né? O senhor acha que a política de combate às drogas agrava a situação dos jovens? Acho que sim. Eu acho que o modelo que nós tratamos a questão das drogas está totalmente equivocado. Eu tive a oportunidade de presidir a Comissão sobre Drogas para construir a nova lei e também para criar uma política mais de prevenção, mais de reinserção. Então, eu acho que esse modelo de guerra total às drogas tem levado muita violência. E aí também o modelo de policiamento, que também trata o povo interno como inimigo. Então, também eu acho que o Estado tem que ter um modelo de garantidor de direitos e não de violação dos direitos. Jusceline tem pergunta para a gente. Sim, nós temos muitos fãs do Renan Inquérito assistindo, e aí vários estão mandando um salve também. André Carvalho, Leonardo de Brasília também queria deixar um salve ao MC Acato, que está na plateia. O Davi Moreira queria pedir para o Renan mandar um salve para o Rio de Janeiro, e ele também quer saber quando irão para o Rio. Fabrício Galo queria saber do Renan qual a impressão que ele teve sobre o rap cubano, apesar de serem países diferentes, com histórias diferentes, as semelhanças no que diz respeito ao rap brasileiro e cubano. E o Japão, do Viela 17, que é um grupo de rap daqui de Ceilândia, mandou um abraço a todos e pediu para perguntar para o Renan qual é a contribuição do grupo e individualmente de cada um para o fim do extermínio da juventude negra brasileira. Enquanto o Renan responde rapidinho, eu vou mostrar aqui também o livro que eu citei antes, é o hashtag Poucas Palavras, o livro do Renan Inquérito. Bom, um salve aí para todos, né, que estão na sintonia do programa, para todos que acompanham a caminhada do inquérito. É muito gratificante saber que a gente tem admiradores aí e, acima de tudo, amigos no Brasil todo. Eu havia falado com o Preto Zezé antes da gente entrar aqui, né? Precisamos tocar lá no Rio de Janeiro. A gente foi fazer várias coisas lá, mas nunca tocamos, né? Então, estamos articulando aí com o Preto Zezé, com a CUFA. Em breve, inquérito de corpo e alma no RJ também. O Fabrício perguntou sobre o rap cubano, porque eu acabo de chegar de uma viagem, eu fui para Cuba, gravei uma música lá com um grupo de rap cubano, gravei um clipe lá, e assim,
É louco ver que, independente de fronteiras, independente de barreiras impostas pelo homem, pelo capital, pelo idioma, né, o rap nos une, o rap acaba sendo uma linguagem universal. E lá em Cuba, mais do que o sistema político socialista, eu vi o socialismo, eu acho que no seu sentido mais puro, nas pessoas. Eu acho que o maior exemplo de socialismo que eu vi em Cuba foi até dois moradores de rua dividindo um pedaço de pão, e eu falei o quanto de socialismo a gente tem no Brasil também, independente de partido, saca? Esse socialismo de dividir, de socializar o que se tem de bom, que são os sentimentos, a fraternidade, a solidariedade. Então, talvez, a gente tem tanto socialista de gabinete, né, de laboratório, talvez se a gente praticasse o socialismo no dia a dia, com gestos pequenos como esse, eu acho que a sociedade estaria bem melhor. Não precisava, é humanismo, né? É. Olha, eu vou te convidar então para tocar mais uma música pra gente. E Tá. pra gente ir pro nosso intervalo. Beleza. O que você vai tocar? Bom, já que não dá para falar de cota com quem não aceitou a Lei Áurea, eu vou dizer o seguinte. Quando eu disser nego, vocês respondem negou. Vai, nego. Negou. Então, nego. Negou. E quando eu disser nego, grita bem alto. Negou. Vai, nego. Negou. Vai, nego. Negou. É assim, negou. Saúde, cultura, informação, vocês desnegou. Esporte, emprego e educação, vocês negou. Roubou e depois na investigação, negou. Negou, 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 negou. Saúde, cultura, informação. Esporte, emprego e educação. Roubou e depois na investigação? Negou, negou, negou. Nego, negou. Respeito pros nossos ancestral nagô. Só que foi na África que o mundo começou. A cana e o café e algodão, quem que plantou? E o ouro que vocês ostentam, quem que arrancou? Não foi bem do jeito que a história te ensinou. Zumbi que lutou, a princesa só assinou. 500 anos se passou, nada mudou. O moi azedou e a vida amargou, não adoçou. Hey! Sou inquérito e vou até o fim. Ninguém fala nada. Por isso que isso aqui tá assim. Esqueceu da gente, mas na eleição lembrou. E o voto se arranjou, comprou, negociou. Foi o rap que fez os moleques ter orgulho de gritar. Sonegou. O político comprou um castelo ao invés de declarar. Sonegou. Ave moerangue doutor. Então ele voltou. Porque você nunca do jeito deu que a gente deu ensaiou. Então negou. Saúde, cultura, informação. Esporte, emprego e educação. Roubou e depois na investigação. Negou, 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 negou. Saúde, cultura, informação. Esporte, emprego e educação. Roubou e depois na investigação. Pensa aí. O moleque que trafica no Brasil teve o antepassado traficado num navio. E hoje, no crime, raramente passa dos 30. O mesmo tempo de vida que qualquer escravo tinha. Aí, favela, senzala, moderna. Em busca da libertação. Os pretos cantavam a capela. E o rap é continuação. Pra protestar, pra contestar, pra conquistar mas o que é nosso e ninguém pode negar. Então negou. Saúde, cultura, informação. Esporte, esse emprego lado e educação. Roubou e depois esse na lado investigação. Negou, todo mundo. Negou. Negou. Saúde, cultura, informação. Esporte, emprego e educação. Roubou e depois na investigação. Negou. Saúde, cultura, informação. Esporte, emprego e educação. Roubou e depois na investigação. Negou. De novo. Negou. Saúde, cultura, informação. Esporte, emprego e educação. Roubou e depois na investigação. Negou.
Estamos de volta com o Câmara Ligada. Eu sou Evelyn Maciel e hoje quem está tocando no programa é o Grupo Inquérito. Para conversar com a gente estão aqui o deputado Reginaldo Lopes, presidente da CPI sobre violência contra jovens negros, o assessor de direitos humanos da Anistia Internacional, Alexandre Siconello, e o Preto Zezé, presidente nacional da CUFA, Central Única das Favelas. O Câmara Ligada foi conhecer alguns jovens que sofreram violência. Vamos acompanhar a reportagem. Em 2013, quando houve as manifestações, eu tive várias amigas que foram abordadas de forma extremamente estúpida pela polícia. Eu estava no grupo, nós éramos 4 mulheres, todas mulheres negras de Black Power, manifestando de forma pacífica. E a polícia foi extremamente autoritária, agressiva, não tinha policial militar para fazer a revista. Então, assim, quem nos fez a revista foi um policial masculino que é contra a lei. Fomos agredidas, representamos contra esses policiais dentro da CPI, DF, mas assim, a gente não tem não obteve nenhuma resposta, até porque a maioria desses espaços são extremamente autoritários. Mas assim, a forma como a polícia vê os negros, ela é muito reaça, ela é muito agressiva. E a gente teve um caso muito marcante, que foi o caso da Cláudia Ferreira da Silva, que foi uma mulher negra que foi assassinada aqui no Morro do Congonhas, em Madureira, e por estar com um copo de café e esse copo ser confundido com uma arma. Bom, na verdade, essa é uma prática que sempre acontece nas favelas, nas comunidades. Então, esse caso da mulher negra, moradora de favela, já fragilizada por ser negra, o racismo, favela, a especialização do racismo numa camada de vulnerabilidade, por ser mulher também num país que tem, no mundo, que tem esse aspecto de machismo. Colocou essa mulher numa condição de fragilidade a ponto de ser negada a ela não só o direito de liberdade, o direito à vida e também a dignidade pós-vida. Segundo o Sistema de Informações de Mortalidade do Ministério da Saúde, a cada mês, cerca de 1.900 jovens negros morrem. Isso significa que até o final do mês de abril, quase 1.000 jovens ainda vão morrer. Ali na reportagem, falamos de alguns casos. Deputado, como fazer com que essa situação mude, mas mude muito rápido? Não dá para esperar? Olha, então, nós vamos ter que unificar, na minha opinião, a questão do sistema de segurança. Eu acho que nós vamos ter que fazer, e a presidenta falou na campanha, um sistema federativo. E a União terá que ter um papel maior para que a gente possa, então, enfrentar essa dura realidade. Vou passar aqui para um jovem. Quem é que está com pergunta? Vocês, por favor. Meu nome é Camila, e eu queria fazer uma pergunta para o Alexandre. Você é defensor dos direitos humanos e eu queria saber o que você acha das pessoas que defendem o fim das cotas nas universidades públicas do Brasil. Então, na verdade, a política de cotas nas universidades e em outros setores também, ela é importante porque a gente tem uma desigualdade histórica de acesso, tanto à universidade, tanto quando a gente fala aqui de grandes empresas, os negros não ocupam esses espaços. E, principalmente, as universidades públicas, que eram espaços majoritariamente ocupados por uma elite branca. A política de cotas acabou mudando essa situação. Toda a política de cotas ela é por um tempo determinado, até que você pare, você elimine essa desigualdade, e depois você, eliminando essa desigualdade, dando condições iguais, para negros e brancos, você possa ter uma sociedade mais igualitária, um espaço universitário mais plural, e ainda a gente está no caminho disso acontecer. Quem é que tem mais pergunta? O microfone aqui, Flávio. Já tinha alguém com o seu microfone? Já tem um aqui, pode falar. Depois eu vou aí, tá? Meu nome é Letícia e minha pergunta vai para o Preto Zezé. Na sua opinião, por que ainda existe racismo no Brasil? O racismo ele é estruturante da sociedade brasileira, embora pareça uma novidade, está se falando agora. E ele é tão forte que só em 2015 é que os negros vão... Aliás, nos últimos 5 anos é que os negros começam a entrar nas universidades brasileiras e ainda tem uma resistência enorme. Eu discutia com negros americanos, está tentando articular, nós vamos lançar a CUF em Nova York. E a gente teve um contato lá com
alguns negros ligados ao movimento negro, né, Spike Lee e outros ativistas negros, eles não entendiam como é que nós somos a maior população negra fora da África, e a gente não tem a repercussão correspondente a esse contingente de negros. Enquanto eles lá nos Estados Unidos são 13% somente. Tem gente que acha que eles são 70%. Eu falei que assim, são processos históricos diferentes, porque enquanto Abraham Lincoln dava terra e vocês se fixavam com endereço CEP aqui nos Estados Unidos, lá no Brasil, em 1888, nós fomos despejados e a história ainda criou um nome bonito chamado abolição. E aqui, enquanto vocês se reúnem nas igrejas gospel até hoje, no Brasil, criaram uma lei em nossa homenagem também, que até ainda está no Código Penal, que é a lei da vadiagem, para a gente evitar de se reunir. Então, se a polícia vê mais de um reunido, já é gangue, já é culpado, até provar o contrário. Então, quanto mais a gente teima em chamar o racismo de preconceito social, então, assim, discriminação, preconceito e racismo são 3 coisas diferentes. E a gente sempre fala misturado para evitar falar o nome racismo. Pode lá, na novela, no debate público, o nome racismo não é discriminação. A discriminação é seletiva. O preconceito é o conceito antecipado. O racismo é um conceito de superioridade. E é isso que existe no Brasil. Há um conceito de que os pretos são inferiores, tem um lugar para eles ficarem, não podem sair daí. É tanto que quando um preto com dinheiro vai comprar um carro de um valor maior, o próprio vendedor reproduz uma lógica de que aquele preto não é possível ele estar comprando esse carro aqui. Não é possível esse preto aqui ser médico. Até o cara assim, não vou ser atendido por um médico formado na cota porque é um médico negro. Então, assim, o Brasil ainda teima em ser um país europeu, branco, e pasme, a gente vai em países brancos como a Suécia e tem apresentador de televisão negro, e tem diretor de empresa negro, e tem dono de empresa, e assim as pessoas não se assustam, é super tranquilo. Então, acho que assim, o Brasil ele adora falar na sua diversidade, mas só no carnaval. Na vida real, na divisão de poder e de espaço, aí vira inclusive culpa nossa. Não, você está sendo racismo ao contrário, isso é complexo, isso é problema de vocês. Vocês são os próprios racistas. É outro argumento que usam. Quando o negro fala de racismo, assim, você é o próprio racista. O que eu não vê é que o fato de um negro discriminar o outro não diminui o racismo. Pelo contrário, aumenta, porque o sistema conseguiu introjetar em mim a ter ódio, vergonha e desprezo pelos meus iguais. É um sistema extremamente sofisticado e perverso. Valeu, Preto Zezé. Nós fomos ouvir mais opiniões de deputados. Vamos ver a reportagem. Não significa dizer que esse número representa que o Brasil é um país preconceituoso e que esses assassinatos têm como motivação o racismo. Isso não é verdade. A primeira coisa que a gente precisa buscar é a motivação desses assassinatos. De outro lado, sem querer justificar nada, porque o Brasil precisa avançar na defesa da vida, mas um certo aspecto era natural que, ocorrendo assassinatos, ocorresse mais vítimas entre negros do que brancos, porque a população negra e parda do Brasil é bem maior do que a população branca. A violência policial, independentemente de ser com jovens negros ou brancos, o traço dela no resultado geral dos homicídios no Brasil termina sendo um traço apenas, porque nós temos mais de 50 mil homicídios e temos 2.000 e poucos homicídios em razão do confronto com o policial. Ora, então nesse contexto, o ideal é que não tivesse nenhum, mas nesse contexto não é a ação policial, quando se exorbita, que faz com que a taxa de homicídio de jovens, especialmente jovens negros e pardos, seja alta. Hoje eu não acredito que haja mais essa forma discriminatória como antigamente existia. Hoje eu acho que com o papel da informação, com o papel do combate às desigualdades, com o papel da imprensa informando casos de discriminação racial, eu acho que mudou muito. Eu não vejo nenhum tipo de inferioridade na cor da pele. Eu não acho que a cor da pele também aumenta ou diminui a participação nos crimes. Nada a ver. Eu acho que a violência, a criminalidade tem tudo a ver com a questão social do país. Eu vou falar especificamente da questão da Polícia Militar, da qual eu trabalhei por 25 anos. Então, para nós lá, nós temos em todos os nossos currículos, desde o curso de formação de soldado, do curso de formação de sargento, curso de formação de oficiais e de especialização, o currículo de direitos humanos. Então, para nós, da Polícia Militar, não há distinção nenhuma. Não existe para nós pessoas suspeitas. Existe, até pelo Código de Processo Penal,
atitudes suspeitas. Então, a forma como a pessoa está se portando, a forma como está se vestindo, isso sim que denota o tirocínio policial para que aquela pessoa vá ser abordada ou não. Então, não há, hipótese alguma, por parte da Polícia Militar, das polícias militares, qualquer direcionamento para abordagem de pessoas afrodescendentes. Deputado Reginaldo, o deputado João Campos citou o pequeno número de mortes em confrontos com a polícia em relação ao número total de mortes de jovens. Só que tramita aqui na Câmara o projeto 4471 de 2012, que cria regras mais rigorosas justamente para a apuração dessas mortes decorrentes da ação da polícia. É o famoso projeto do Alto da Resistência. O senhor pode falar um pouquinho sobre esse projeto? Não, olha, nós precisamos eliminar. Acho que nem é lei. É uma prática de alguns estados, porque os autos de resistência é como se fosse uma carta branca para usar arma letal. É um absurdo, né? Nós precisamos ter uma política do diálogo, né? E que resolva os conflitos, né? Sem violência. Agora, é evidente que a cor da pele, lamentavelmente, define a abordagem de alguns policiais. Então, olha, ficou nas manifestações de junho e de julho, que eram manifestações onde o povo brasileiro, o povo, pedia mais Estado, mais direito, a polícia reprimiu. Nas manifestações agora, que tem um pouco de ódio, tem um pouco de rancor de um processo democrático eleitoral, a polícia faz selfie, porque lá estão os ricos. E nas outras de junho e de julho estava o povo querendo mais direito, um Estado com mais eficiência e mais qualidade. Então, é evidente que, lamentavelmente, a cor da pele, às vezes, define a abordagem do Estado e do aparelho repressor do Estado. Nós estamos nos últimos minutos do programa. Eu estou aqui correndo. Joceline, sua pergunta. Bom, temos mais uma participação para o Renan Inquérito, o rapper Weberson Moura, de Santa Maria. Gostaria de parabenizar o Inquérito pelo disco e dizer que também é fã de carteirinha e destacar que também esse debate faz parte da cultura negra. Pedro Lemos, nosso membro do Conselho Jovem do Câmara Ligada, pergunta para o deputado Reginaldo Lopes se o Brasil reconhece o genocídio da juventude negra e dá prioridade para que isso seja discutido em sua agenda política. E a minha pergunta para o Preto Zezé, que aqui em Brasília a gente tem um movimento forte chamado Bonezaço, assim, já aconteceram 2 edições em Ceilândia e uma agora em Sobradinho, de jovens que reivindicam usar o boné, né, como parte de sua identidade, sem que isso seja ser considerado suspeito, porque nós sabemos que muitos jovens negros que usam boné, que usam bermuda, são considerados suspeitos. Como que a gente pode interromper esse movimento de considerar os jovens que se vestem de determinada forma suspeito ou não? Preto Zezé. Acho que a primeira coisa é botar um monte de boné no deputado tudo. Leva os bonés lá pro deputado tudinho, com o nome de cada área. Recanto da Zema. Bota aí, boné do Inquérito, boné do Racional, boné do MV Bill, do Japão. Tem que votar para quê? Porque a gente não vai conseguir quebrar um estigma se a gente não naturalizar. É uma questão, o estigma é uma coisa interessante, assim. Por exemplo, eu estou falando aqui para o pessoal, nós não vamos ter saída com esse problema da polícia se nós não tivermos policiais trabalhando com a gente. Eu não acredito. Quem quiser tentar, quem quiser construir, pode construir. Eu não acredito que nós teremos uma política de enfrentamento à violência da polícia, sem que os policiais também passem por um processo, digamos, terapêutico. E olha que eu não sou a pessoa mais apropriada para fazer isso, não. A minha relação sempre foi de confronto físico, a polícia de preferência descendo porrada em mim. Olha o que eu estou sugerindo, que a gente faça um movimento, até porque mudaram muito a mentalidade dos policiais. Não sei a galera, mas assim, eu já vi muito policial curtindo rap. Eu fiz uma música, inclusive, outro lado da farda, botando um pouco em choque essa cor da instituição e do policial na rua. Então, assim, a gente tem que trazer para dentro do problema os protagonistas principais. Sobre essa história do boné, sobre essa história do que os deputados estavam falando ali, tem um paralelo interessante, que é o seguinte, os policiais, você vê que ali, acabei de falar, todos fogem do tema racismo. Você vê como fogem? Não é problema nenhum. O Obama é preto, é presidente dos Estados Unidos, o mundo não se acabou. Ter racismo só vai ter que superar, se a gente assumir. Infelizmente, os deputados estão muito distantes disso. Deputado? Olha, nós fizemos Reginaldo a primeira audiência com o professor Júlio Jacobo. Ele apresentou o mapa da violência. O mapa da violência é baseado nos dados do DataSUS. Os dados apontam: há sim um genocídio de jovens negros e pobres no Brasil. E a Serpir, através do seu secretário executivo, foi ao EA e admitiu que há, sim, um genocídio de jovens negros. Eu espero que a CPI também conclua nessa direção.
Vou dar a última palavrinha aqui para o Alexandre e vou pedir para você, para esse fechamento, você comentar também uma máxima muito comum entre as pessoas, é falar assim, o jovem negro é o que mais morre porque é o que mais mata. Isso é verdade? Isso é totalmente mentira. Na verdade, o jovem negro é a principal vítima e, além disso, do homicídio, e ele é criminalizado além disso. Então, na verdade, essa expressão criminaliza aquele que é a vítima do maior número de homicídios nesse país. Culpabilidade passa a ser da vítima. Legal. Só 3 entraves para resolver aquela pergunta imediatamente o que fazer. Nós temos 3 entraves. Primeira, a questão da impunidade. Quanto maior a impunidade, maior a violência. Segunda, a cultura da violência. E a terceira, a tolerância das instituições. Muito bem, é assim que se encerra o Câmara Ligada de hoje. Para ficar mais pertinho da gente, assistir qualquer das nossas edições na íntegra, entra no camaraligada.com.br para acompanhar nossos bastidores, mandar sugestões e críticas, curte nossa página no Facebook e também acompanha as novidades pelo Twitter. A gente também está no Instagram, todo mundo que fez foto aqui hoje, posta lá, @Câmara Ligada, para a gente poder ver. E vocês da plateia... Bom, eu também queria fazer mais uma coisinha, mandar um beijo para o pessoal lá de Marília, que o Cido, em especial da Câmara Municipal de Marília, que me deu essa camiseta maravilhosa para eu usar hoje. Obrigada, deputado Reginaldo, obrigada, Preto Zezé, obrigada, Alexandre, obrigada, Joceline, a nossa equipe técnica maravilhosa. E vocês, Grupo Inquérito, encerram o programa. Obrigada a essa plateia maravilhosa também, né, gente? Sem vocês não tem Câmara Ligada. Aí, por mais que mais da metade da América inteira seja negra, vejo igualdade racial só nas listras da zebra. Salve Arnaldo Antunes. Salve o rap brasileiro. Tomei um soco do sol na cara, meu despertador natural. Lavei o rosto, saí pro quintal. Cansei de telejornal de sangue, carne espirrando. Pensei em fazer uns versos vegetarianos. Falei com Deus, meu nutricionista espiritual, que disse pra eu evitar de me alimentar do mal. Mas se a gente é o que come, quem não come, some. Por isso ninguém enxerga essa gente que passa fome. Eu fiz meu rap virar cereal, cerebral matinal, os moleque não morrer de desnutrição mental. Trocar os programas enlatados, lotado de conservantes. Por um instante, omnibrisante, conservantes. Vim pra impregnar, tipo cheiro de Cheetos, e atravessar as gerações, que nem os Beatles. Só vou desistir, abortar minha missão, quando a educação aqui virar ostentação. Uá! Tudo vem do vem, tudo vem. Tudo vem, tudo vem, tudo vem, tudo vem, tudo vem. Do vento vem tudo. Tudo vem, do vem, tudo vem. Do vento vem tudo, vento vem. Do vento vem tudo. Fala pra eles, Arnaldo! Loucura. Loucura. Dieta lembra ditadura. Ditadura. Onde a gente tem que fechar a boca, ficar na moral. Todo regime radical faz mal. Regime militar, alimentar, Talibã, drogaria, socorro imediato, CPF na nota. A farmácia? A farmácia é uma biqueira com CNPJ. Igual a minha aqui, quantos vi de mãe solteira que viu nesses rap aí um pai pra vida inteira. Já engoli sapo de patrão, até umas horas, e por não querer ser robô, fui mandado embora. Eu fui embora, atrás do meu sonho, viver da música. Cansei de dar meu talento pra aquela metalúrgica. Operário padrão dentro de uma fábrica.